obedecer a voz de Deus. Todas as vezes que você não obedecer a voz de Deus, você não vai receber presentes do Pai Celestial, você não vai receber favor de Deus. Aí num determinado ocasião ou tempo na sua vida, você vai olhar para trás, você vai olhar para a sua vida e você vai falar assim: eu estou na mesma, eu estou depressivo, eu estou com meus sentimentos acabados, eu não estou próspero financeiramente, eu não vejo nenhum favor do Pai. Aí sabe o que você vai fazer? Vai colocar a culpa em Deus. É simplesmente o que diz Provérbios 19, capítulo 3: o homem sem juízo, ele mesmo perverte os seus caminhos. Aí no final, põe a culpa em Deus. Lamentações 3:39: de que se queixa o homem? Senão dos seus próprios pecados. Aí bota a culpa em Deus. Então, estou te dando essa palavra nessa noite, mas também eu estou te dando. Abre os seus ouvidos espirituais. O Espírito Santo está falando com você nessa noite. Eu não sei qual é a área da sua vida que você ainda precisa ouvir mais a Deus, o Espírito Santo começar a obedecer, para que o Pai Celestial comece a te dar presentes, comece a derramar bênçãos sobre você, e você comece a ser agradável aos olhos de Deus. Aí eu vou te falar que toda a sua vida emocional vai para frente, não estará mais na mão de Satanás, a tua vida financeira, a tua vida familiar, a tua esposa, o teu esposo, amém? Se você puder dar um glória a Deus aí, irmão. Aí voltando um pouco a história, vai José a Dotã. Vou lá encontro os meus irmãos, né? Eu me preocupo com eles, vou ver se eles estão bem, para dar notícias ao meu pai. Aí chega em Dotã. Aí José percebe que Dotã era uma estação daquela época em que passavam muitos mercadores, muitas carruagens, e que o pasto ali era dele, era bonito, tinha muitas coisas. Aí acreditou que eles poderiam dar desculpa a José, né? Olha, meu pai mandou vocês irem a Siquém? Olha, Dotã. Não, é porque aqui o pasto é dele, sabe? Aqui tem coisas melhores. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Deus te mandou fazer algo, faça aquilo que Deus mandou fazer. Se Deus te mandou ficar em certo lugar, fique no lugar que Deus mandou você ficar. Ainda que o outro lugar seja mais atrativo, o pasto seja a pior aos seus olhos verdejantes, mas não é onde Deus quer que você esteja, amém? Então vai lá José. Aí seus irmãos, antes de José chegar, olha só, quando ele chegar aqui, nós vamos pegar ele, nós vamos matar ele, e vamos jogar ele no poço. Desculpe, vamos matar ele. E só que Rubem intercede com José. Chegou, não faça isso não, porque nós vamos matar, nós vamos ter sangue inocente em nossas mãos. Ele é o nosso irmão mais novo, só vamos jogar ele no poço. Aí eles falaram assim: lá vem o sonhador novo. Sabe o que significa isso? Lá vem o grande sonhador, lá vem o sonhador supremo. E gente morta, gente, sem sonhos, eles são assim. Eles não têm sonhos, não são capazes de lutar pelos seus sonhos. Mas quando sabe que o irmão do seu lado tem um sonho, lá vem o sonhador. Lá vem o sonhador, vive sonhando. Falou que vai ser presidente da República, até parece. Aí além de ficarem com inveja dos seus sonhos, ainda querem te matar, ainda querem fazer algo, ainda se deixam usar por Satanás para frustrar os seus sonhos. Aí ele chega, seus irmãos fazem como falaram, agarram ele, jogam ele no poço. E pelo mandato de Rubem não matam José. Só que diz a palavra de Deus que está passando ali os ismaelitas, né? Ou midianitas. E um outro irmão de José fala assim: olha só, que proveito nós vamos ter se matarmos José? Vamos vender ele, ó, e ganhar um dinheiro, né? Vamos vender ele e ganhar um dinheiro. Aí os ismaelitas param, eles vão lá, negociam e vendem José por 20 moedas de prata. Apenas 20 moedas de prata. E diz a palavra de Deus que José é levado até o Egito, e ali no Egito ele é comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar leva José para sua casa, e ali José começa a trabalhar na casa de Potifar. E a palavra de Deus diz que a mão do Senhor era com José, e o abençoava. E José começa ali a trabalhar na casa de Potifar. E José começa a se destacar mediante todos os servos de Potifar. Ao que acontece, Potifar vê que José é diferente. Potifar vê que algo especial em José. E Potifar pega José e fala assim: José, a partir de hoje você não será mais um servo comum. A partir de hoje você comandará toda a minha casa. A partir de hoje nem eu mesmo vou saber o que eu tenho das minhas finanças. Nem eu mesmo vou saber o que eu tenho para organizar dentro da minha casa. Porque eu confio tanto em você. Eu vejo em você que tem uma coisa sobrenatural tão grande que eu vou confiar tudo que eu tenho nas suas mãos. E diz a palavra de Deus que José começa a governar em um lugar que ele foi como
servo. José começa a governar em um lugar onde ele era tido apenas como mais um servo. Meu irmão, levante sua mão para o alto aí que eu quero te profetizar uma coisa. Não importa o lugar que Satanás faça você cair, não importa o lugar onde você esteja, eu profetizo que assim como José, a mão do Senhor está sobre você. E não importa onde você está, Deus vai te dar uma ação de governo e você não vai ser apenas servo, mas você vai governar, amém? E José, quando vai, ele está fazendo tudo certinho na casa de Potifar. Aí você vai ver que a mulher de Potifar se levanta, porque percebe que José ele é formoso, José é bonito e forte. Parece até eu, né? Muito forte. Depois mais bomba, depois mais malhação. Então José é bonito e forte. E sabe o que ela faz? José, se deita comigo. José, não, jamais eu posso fazer isso. Por acaso, porque eu pecaria assim contra o meu Senhor, porque ele botou tudo nas minhas mãos e não sabe de nada em que há nas minhas mãos, porque ele me confiou tudo. Sabe o que José estava mostrando aí? Gratidão. Nós não podemos nos esquecer das pessoas que nos ajudam. Nós não podemos nos esquecer das pessoas que nos estendem a mão e que derramam e que é uma bênção nas nossas vidas, amém? Então a mulher de Potifar começa a afrontar José. Aí sabe o que eu me lembro? De uma afronta que uma vez eu recebi de Satanás. Ou você acha apenas que uma mulher de Potifar olhou para José e falou assim: ele é bonito, ele é forte, vou me deitar com ele. Você acha que foi só por causa disso? Deixa eu descortinar o reino do Espírito para você. O reino do Espírito ele é mais real do que o reino físico. As coisas para acontecer no reino físico, primeiro elas têm que ser liberadas no céu. Então no reino do Espírito, depois que elas são liberadas, o reino do Espírito usa as coisas materiais para poder fazer com que aquilo que já foi liberado no reino do Espírito se concretize aqui na terra. Sabe quem estava por trás da mulher de Potifar? Satanás estava por trás da mulher de Potifar. Porque Deus, lembra, deu sonhos a José. Já vou falar sobre isso no final. E você viu comigo, o bolo de José estava o quê? De pé. E os dos seus irmãos faziam o quê? Se inclinava. José tinha um sonho, José tinha um chamado, José tinha um sonho a se cumprir na vida dele. Aí sabe o que Satanás faz? Levanta a mulher de Potifar para afrontar José, para ver se ele ia renunciar, negociar aquilo que Deus tinha para a vida dele, para ver se ele ia ter coragem mesmo de concretizar aqueles sonhos, se ele ia ficar firme. Aí, como eu disse, eu me lembro do que aconteceu comigo. Meus irmãos, eu não durmo de tarde. Eu não gosto de dormir. Eu acho que não nasci para dormir, né? Eu não durmo de tarde. Quando eu estou ficando com muito sono de tarde, eu já pensando que Deus quer falar alguma coisa comigo. Uma certa ocasião eu subi na minha casa, aí deitei na cama da minha mãe, peguei no sono assim, ó. Não entendi nada. E quando eu comecei a dormir rapidamente, eu senti o meu espírito saindo do meu corpo. Foi uma intimidade espiritual, uma experiência espiritual. Eu senti o meu espírito saindo do meu corpo. E quando o meu espírito saía, eu olhava para o lado. E do meu lado, sabe quem se deitava do meu lado? O próprio Satanás. O próprio demônio se deitava do meu lado. Aí você vai falar para mim, mas como você sabia que era ele? Meu querido, você está no reino do Espírito de Deus, que dá discernimento sobre as coisas espirituais. Amém? Então ele se deitou do meu lado. E ele não precisou falar nada, que Deus já me deu a planta do que ele estava querendo comigo. Ele se deitou do meu lado, virou para mim, cruzou os braços, botou cara a cara comigo e fez assim, ó. E eu fiquei olhando assim para ele, o meu espírito, naquele momento, ele tremendo, ele para mim, encostou cara a cara e fez assim, ó. Rapidamente, como eu disse, Deus me fez entender. Sabe o que ele estava falando para mim? E aí, será que você vai ser isso tudo mesmo que Deus falou que você vai ser? Será que todos esses sonhos que Deus te deu vai se cumprir mesmo? Será que você vai conseguir não negociar com o mundo? Será que você vai conseguir não negociar com o pecado? E aí, será que você vai conseguir? E eu me lembro que no momento que eu estava olhando para ele, eu não tinha força de mim mesmo para poder expulsar ele. E rapidamente eu senti uma força me chamando a olhar para o céu. E eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu senti uma força descendo, como se Deus estivesse me observando e falar: agora vai, na minha força você pode. E eu virei para o lado e falei assim, ó, sabe o que aconteceu? Se despedaçou em 1000 pedaços. Deixa eu te falar, todas as vezes que Satanás te levantar para te levantar uma afronta contra você, todas as vezes que Satanás botar um prato diante da tua presença para você negociar, para você renunciar os sonhos que Deus fez sobre a sua vida, deixa eu te falar uma coisa: não fique olhando muito para esse prato. Se está te tentando muito, olhe para Deus, busque força em Deus, e Ele vai te dar a força necessária para
dia. Chega a mulher de Potifar, certa vez, a casa estava vazia, não tinha servo nenhum de Potifar dentro da casa, mas José entra na casa. Quando José entra na casa, Satanás vê uma oportunidade. A mulher de Potifar vem e agarra nas vestes de José e diz para ele: se deita comigo. Aí José pratica o que está escrito na Bíblia: jovem, fuja das paixões da mocidade. Tu acha que José correu da mulher de Potifar? Você acha mesmo que José correu da mulher de Potifar? Ele correu diante do prato que Satanás botou na frente dele. Ele conhecia a carne dele, ele conhecia a escritura, a palavra de Deus, que era passada sobre os seus antepassados. Seu pai passou para ele. Aí ele falou: agora é o momento que eu tenho que correr. Lembra? A Bíblia fala assim, ó: fuja das paixões da mocidade. As paixões, os desejos da carne, você tem que fugir, tem que se esquivar. Agora Satanás não, Satanás você tem que repreender mesmo. Então José sai correndo, mas ela rasga as roupas de José e fica com as vestes dele na mão dela. Aí como ela não conseguiu, como Satanás não conseguiu fazer o que queria, aí inventa uma mentira sobre José. Começa a gritar desesperadamente. Aí os servos entram na casa desesperados: minha senhora, o que aconteceu? Olha só, José tentou se deitar comigo, mas quando eu levantei a minha voz, quando eu comecei a gritar, ele logo correu, ficou com medo. Ah, foi assim, vou chamar meu servo, meu senhor Potifar. Chamou Potifar. Potifar chega até diante da sua esposa e fala: minha esposa, o que aconteceu? Olha só, José tentou se deitar comigo, se aproveitou, viu que não tinha ninguém aqui dentro e tentou se deitar comigo. Mas então eu dei um braço, eu gritei, ele ouvindo que eu levantei a voz, correu, e as suas vestes, só pode ver, ficou nas minhas mãos. E diz a palavra de Deus que a ira de Potifar se levanta contra José. E sabe o que ele faz? Sem esperar nem José falar, pega José e lança na prisão. Pega José e entrega ao carcereiro morto da prisão. Aí, o que eu vejo aqui é a mesma coisa que aconteceu com Jesus. Jesus no Salmo, através de Davi inspirado pelo Espírito Santo, já era Jesus falando através dele, fala assim, ó: e me devolveram mal por bem. José só fazia o bem na casa de Potifar. José só fez o bem na casa de Potifar. Mas sabe qual foi a recompensa dele ser justo na casa de Potifar? Ele ser bom na casa de Potifar? Reto. Foi injustiça de Potifar para com ele. Aí eu já posso observar uma coisa. Eu já ouvi muitas pessoas falar assim, ó: não adianta ser bonzinho não, vou começar a ser ruim, cara. Vou começar a ser mal. Eu tô sendo bonzinho, não tá dando certo. Não adianta ser reto não. Quantos aqui já ouviram pessoas falando isso? Pô, eu só sou bonzinho, eu só sou reto, o cara só me sacaneia, quando só me sacaneia. Deixa eu te falar uma coisa, isso é uma falácia de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. A palavra de Deus diz em João 13:7, diz assim, ó: as coisas que eu faço agora, você não entende, mas no final de tudo você as entenderás. Então não desista, ainda que Satanás fala que a vida é mal, deixe de ser justo, deixe de ser reto, deixe de ir para a igreja, não está adiantando nada. Fala para Satanás: está adiantando sim, porque eu sei que o meu Redentor vive, um dia ele levantará a meu favor, e ainda que a priori os homens vejam muita terra de justiça, todavia o Senhor, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vai me tratar com justiça, porque Ele é o Pai da justiça, amém? Então ele é retribuído por Potifar, por todo o bem que ele faz a Potifar, por injustiça. Mas querido, repete mais uma vez para o irmão que está do seu lado: a mão do Senhor era sobre José, e o Senhor o abençoava. Então ali na prisão, o chefe da carceragem, mais uma vez, como Potifar, começa a olhar para José. Tem algo diferente aí nesse moço. Há uma luz nesse moço. Ele é diferente dos outros moços. Olha como que ele faz as coisas dentro da cadeia. Ele tem sabedoria. Há algo diferente em José. Aí mais uma vez, sabe o que acontece na vida de José? O carcereiro põe José na prisão como chefe de toda a carceragem. Aí eu vou te falar que José não ficava mais preso dentro de uma gaiola na prisão. Ele transitava aonde ele queria, ele ia aonde ele queria dentro da prisão. Exemplo disso, que eu te provo? Certa vez José está passando em 2 celas, passando. Aí ele vê 2 moços tristes. Aí volta: por que o rosto de vocês estão caído? Por que vocês estão tristes? Isso mostra que José tinha livre arbítrio, tinha liberdade dentro da prisão, porque existia um espírito do Senhor sobre José, e todos que se deparavam com José tinham que botar ele como líder, porque viam que havia uma missão diferente na vida de José. Glória a Deus. Mas continua a palavra de Deus. José
eles contam, ó, nós sonhamos, José, tivemos um sonho, e por isso que nós estamos tristes. E não há ninguém que possa interpretar esse sonho. Mas José, por acaso, a interpretação não é de Deus? Me conte esse sonho aí. E eles contaram o sonho para José. Aí José falou assim pro copeiro e pro padeiro: olha só, copeiro, o seu sonho é o seguinte: essas 3 coisas que você viu são 3 dias. Dentro de 3 dias vai haver uma festa, e Faraó vai te restituir o teu cargo de antes. Você era copeiro, você vai voltar a ser copeiro lá no rei, amém? Mas você, padeiro, essas 3 coisas que você viu, e esses textos sobre a sua cabeça, Faraó vai levantar a sua cabeça sobre madeira, e os porcos vão comer a sua carne por cima da sua cabeça. Passado alguns dias, sabe o que acontece? O sonho de José, o sonho que José interpretou dos 2 se cumpre. Mas José combinou algo com o copeiro. José falou assim: ó, quando isso aconteceu com você, esse sonho que eu interpretei, lembra-te de mim, para que eu possa sair dessa prisão, desse cárcere. Aí a palavra de Deus vai dizer que passou 2 anos e o copeiro não lembrou de José. O copeiro não lembrou de José. Mas vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: ó, ainda que os homens não se lembrem de você, Deus não se esquece de você. Aí, mais uma vez, José é retribuído com injustiça. Porque é que quantos ficariam felizes de ajudar uma pessoa e depois que essa pessoa vem, aí você, por um momento, está passando por uma dificuldade e essa pessoa poderia te ajudar, mas ela não faz, não é grata. Quantos é que ficariam tristes? José, meus queridos, era um homem igual eu e você, sujeito às mesmas paixões de homem, como eu e você. José se entristecia, se machucava, mas como ele diz, Deus não se esqueceu de José. Aí Deus começa a bolar um plano. Já sei qual plano, já sei como que eu vou exaltar José. Faraó levanta desesperado um dia de manhã, tive um sonho, chame todos os bruxos, chame todos os macumbeiros, chame todos os feiticeiros, chame todos os adivinhos do meu reino, que eu vou contar meu sonho para eles, para ver se eles podem interpretar. Nenhum deles, meu querido, nenhum deles conseguiram interpretar o sonho do Faraó. Aí, de repente, só quando a cara se esgotou todas as alternativas para Faraó, aí o copeiro se lembra. Aí chega até Faraó e fala assim: Faraó, poxa, me desculpe, Faraó. Eu conheci um moço que, quando eu estava na prisão, ele interpretou meu sonho. E como ele interpretou, assim aconteceu. Quer que eu chame ele para que ele interprete o sonho do Senhor? Vai lá, chama ele depressa. Lê José. Olha só, me contaram que você interpreta os sonhos. Mais uma vez que José fala, por acaso a interpretação não é dom de Deus? José reconhece que ele nada é perante a presença de Deus. Que tudo que ele faz ou pode fazer é o poder de Deus sobre a vida dele. E isso é uma lição para nós, sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz em 2 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai os pois debaixo das potentes mãos do Senhor, e ele ao seu tempo te exaltará. É isso, José. É isso que José nos ensina. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu E José pega e interpreta aquele sonho. Glória, glória, Faraó diz assim para José: lembra, 2 já tinham falado isso, Potifar e o carcereiro morto. Aí Faraó diz assim: ó, por acaso haveria outro jovem em todo esse reino em que haja o Espírito de Deus? Mais uma vez uma pessoa viu algo diferente na vida de José. Jesus. Meu querido, eu quero te falar algo que o Espírito Santo botou no meu coração quando eu estava tentando preparar essa pregação lá em casa. Qual é o dom que Deus te deu? Qual é a habilidade que Deus te deu? O que Deus entregou nas tuas mãos? Talvez tenha alguém aqui hoje que Deus deu um sonho, que com esse sonho, a concretização desse sonho iria te levar a um status de governo sobre a sua vida. Talvez Deus dê um dom aqui para certas pessoas, que esse dom está morto, adormecido. Mas o Espírito Santo quer ressuscitar esse dom na sua vida hoje. Sabe por quê? Sabe o que José usou para poder aparecer aos olhos de Faraó e ser agradável aos olhos de Faraó e começar a receber as honras na vida dele? Ele usou o dom que Deus botou sobre a vida dele. Meu querido, deixa eu te falar algo nessa noite. Eu não sei qual é o dom que Deus colocou sobre a sua vida, mas nessa noite, se ele estava morto, ele vai ressuscitar. E com esse dom é que você vai governar. Vai governar na sua casa, vai governar na sua vida financeira, vai governar na sua vida sentimental, espiritual, na sua vida familiar. Amém?
poder dar um glória a Deus aí? Então o faraó vê algo diferente mais na vida de José. O faraó vê algo diferente na vida de José. E o faraó, não, eu tenho que colocar esse moço como governador do Egito. E diz a palavra de Deus que faraó chama José ao alto do palácio e convoca todo o povo e fala mais uma vez: por acaso haveria em todo esse reino alguém que haja o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito de Deus? Olha só, um cara pagão, um cara que adorava outros deuses, reconhece o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel na vida de um moço, na vida de um menino, tem que se prostrar perante esse Deus que estava sobre a vida de José. E diz assim, ó: a partir de hoje, José, ninguém em todo o Egito levantará a sua mão sem a sua ordem, e ninguém em todo o Egito levantará o seu pé sem uma ordem sua. Vem aqui, José, eu vou tirar o meu anel, eu vou colocar o meu anel sobre você. Ei, meus servos, tragam a melhor veste, tragam uma veste de linho finíssimo, que eu vou colocar sobre José. Deixa eu falar uma coisa para você: o anel simboliza honra, o anel simboliza autoridade. Eu quero profetizar na sua vida nessa noite, que nessa noite o Espírito Santo me mandou aqui. Nessa noite Deus mandou desatar sobre a vida de todos vocês aqui nessa noite uma unção de governo, uma unção de autoridade, uma unção de honra. Quando eu disse a veste, significa renovação. Talvez você tenha entrado por essas portas cabisbaixo, talvez você tenha entrado por essa porta fraco, porque sofreu muitas coisas como José: calúnias, mentiras. Você talvez tenha sofrido muito na mão de Satanás, talvez você tenha sofrido muito na mão de algumas pessoas, mas hoje o Espírito Santo vai trocar as suas vestes espirituais, e a partir de hoje, quando você voltar para sua casa, você vai voltar com a unção do governo. A partir de hoje, quando você vai voltar para sua casa, você vai voltar com a unção da autoridade sobre a sua vida, e não mais Satanás vai reinar sobre a sua vida, mas você será o governador da sua história, você será o governador da sua história, você será o governador da sua história. Agora eu só quero te deixar mais algo nessa noite. Eu queria te deixar mais um ensinamento nessa noite. Quando Deus te dá um dom, quando Deus te dá um sonho, é para você usar esse sonho, é para você usar esse dom. Não fique pensando: ah, quem sou eu? Quem sou eu para ser tudo isso aí que Deus falou para você? Eu sou pecador de fato, nós somos pecadores. Eu sou falho de fato, nós somos falhos. Mas a Bíblia Paulo diz assim, ó: e toda vez vi um Espírito e me esbufeteava. E muitas vezes eu orei ao Senhor perguntando: Deus, por que isso acontece? Me livra desse Espírito. Mas o Espírito Santo de Deus me disse: Paulo, tenha calma, Paulo, porque o meu Espírito, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Talvez você esteja fraco, talvez eu não sei o que te atormenta, o que te perturba, mas eu profetizo que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza nessa noite. Sabe, na minha vida não tem sido diferente. Certa vez eu estive diante de uma profeta, uma mulher de Deus, e eu sabia, irmãos, eu me achava tímido demais, eu me achava indigno de sonhar tudo aquilo que Deus me deu, todos aqueles sonhos que Deus me deu. E Deus falava assim, ó, sobre a sua vida eu derramei tal dom, tal dom, tal dom. E eu mesmo não acreditava. Eu falava: Deus, eu tenho apenas, não tinha nem 25 anos de idade, eu já tenho 25 anos de idade. Eu falava assim: Deus, quem sou eu, Deus? 23 anos de idade, Pai, 24 anos de idade, quem sou eu, Deus? E uma vez eu estive diante de uma profeta, uma mulher de Deus. Eu tenho um respeito muito grande por essa varoa. E ela disse assim, ó: menino, a tua história vai ser como a história de José. José sofreu tudo, foi caluniado, mentiram acerca de José. José foi esbufeteado. Mas a tua história, menino, vai ser igual a história de José. O seu caminho vai ser um caminho de espinho e de sangue. Mas fique firme até o final, porque vai ser grande o seu galardão. Vai ser grande a sua recompensa. Aí sabe o que ela fez? Ela esticou a mão assim pra mim, eu entendi que quem estava falando não era ela. Ela estendeu a mão e falou assim pra mim, ó: você aceita? Aperta a minha mão. Eu olhei pra mão dela e assim falei: aceito. Apertei a mão dela. Meu querido, depois que eu apertei a mão daquela mulher, daquele dia em diante, nunca mais minha vida foi a mesma. Daquele dia em diante eu falei: Deus, se é isso que o Senhor tem pra mim, Deus, se é esses os dons que o Senhor me deu pra me usar, então eu vou usar. Aí essa mesma mulher que é uma missionária, meu querido, deixa eu só discorrer um pouco acerca da vida dessa mulher. Certa vez estava eu na oração na casa dela, e os pastores tentando expulsar, porque não se engane, há níveis e níveis espirituais.
Se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que é nível de níveis espirituais. E alguns pastores, eles tentando, só em nome de Jesus, e só em nome de Jesus, e nada de sair. Eu estava mandando de pegar o taco de vez e sair do lugar. Pô, eu estou mandando você sair. E os caras já se estressando com aquele demônio. Ela parou assim, foi andando calmamente, fez nem esforço. E ó, quem é emocionado aqui? Você já está bem. Essa mulher era uma profeta poderosa nas mãos de Deus. Ela profetizou algumas coisas para mim que em menos de uma semana se cumpriu. Quer conhecer quando a pessoa é profeta de Deus? A palavra de Deus diz que quando a profecia do tal se cumprir, esse é profeta. E eu reconheci aquela mulher como profeta. E ela falou assim, ó, e sobre você, menino, vai vir um dom de profecia. E sobre você, menino, Deus vai te dar profecia na palavra. E você vai profetizar dentro da palavra de Deus. Meu Deus. Aí um dia eu estou em casa. E Deus me incomodou e falou assim, Eric, você vai pegar um pouco de óleo ungido. E você vai até essa minha profetisa. E você vai chamar, quando acabar toda a oração, você vai chamar ela na cozinha dela, só vocês dois. A priori, no momento que ninguém pode saber, só vocês dois. E você vai ungir ela. Você vai ungir ela como um pastor. Falei, quê? Como é que é? Eu vou chegar diante dela, vai tremer as pernas, vai tremer os braços, não vou sair nada, Deus. Faz o que eu estou te mandando. Esse é o momento que você começar a usar os teus dons. Lembra de Davi? Ninguém podia saber, no momento que Davi era rei, ia ser ungido como rei. Aí José Samuel vai lá, um escondidinho, pega o chifre, bota óleo, vai lá dentro da casa dele e unge ele. Porque no momento certo, agora ele não vai aparecer como rei. Agora ele não vai aparecer como governante de Israel. Mas no momento certo, eu vou botar ele nas alturas, eu vou exaltar ele. Aí sim eu vou manifestar minha glória através dele. Aí sim ele vai aparecer como rei de Israel. Aí fui eu. Desculpa o termo chulo, tremendo na base. Aí acabou a oração, acabou lá, o mistério da valor, fiquei olhando para ela, olhei aqui, olhei para lá, olhei para trás, com a porta de saída, falei. Só que aí eu pensei, até quando eu vou ser menino? Até quando eu vou renunciar o que Deus tem para minha vida? Até quando eu vou ficar procrastinando? Até quando eu não vou me deixar ser instrumento nas mãos de Deus? Até quando você vai ficar procrastinando? Até quando você não vai deixar Deus te usar como um instrumento poderoso sobre esse bairro, sobre esse município, sobre essa nação, sobre essa cidade? Até quando você vai ficar deixando os governadores injustos governarem? Até quando você não vai se levantar como um justo que eu quero levantar nessa terra e colocar nos governos? Porque a minha palavra... Porque a minha palavra diz assim, com o justo governo o povo se alegra, mas com o ímpio governo o povo se entristece. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então fui eu, não na minha força, não no meu intelecto, fui eu na coragem do Espírito Santo e falei, mulher, se ajoelha aí em nome de Jesus. Como eu disse, ela é uma profeta. Eu ali achando que ela não sabia de nada, já tinha dado plano do Espírito Santo para ela. E ela nem reclamou. Como alguns soberbos, ela poderia falar assim, pô, eu profetizei muito acerca desse menino. Eu botei muita mão na cabeça desse menino aí, ó. Agora vem mim querer fazer alguma coisa por mim. Quem é profeta de Deus não é soberbo. Quem é profeta de Deus executa o que o próprio Jesus disse. Cada um considere-se seu próximo maior do que a si mesmo. Aí vai eu. Peguei o óleo, sabe que tem óleo aí? Quem tem óleo aqui? Lá, peguei o óleo lá. Aí eu ungi minha mão e botei sobre a mão na cabeça dela. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e eu comecei a profetizar na vida daquela mulher. Eu comecei a profetizar e a profetizar e a profetizar. E aquela mulher começou a encher do Espírito Santo e começou a testificar a profecia que estava sendo derramada sobre ela. Aí sabe o que aconteceu, irmão? Ela levantou, me deu as mãos e nós dois começamos a bradar e falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas, falar em línguas. E ela testificou tudo aquilo que eu tinha profetizado sobre a vida dela. E hoje eu posso ver algumas coisas na vida dela, pela graça do Senhor Jesus Cristo. O que eu estou tentando te passar nessa noite, o que o Espírito Santo está falando com você nessa noite, é que sobre esse lugar hoje, já não tem muito tempo, sobre esse lugar hoje vai vir uma unção de governo. Toda a área da sua vida que você foi humilhado, toda aquilo que Satanás botou na sua mente falando que você não é capaz, que você não
mortos. Lembra? José foi humilhado, José chorava. Você acredita mesmo que José não chorou, sendo jogado no poço sem água? A Bíblia diz que estava sem água. Quando ele caiu, se ralou todo, se machucou todo. Meu querido, eu não sei qual é o inimigo que tem te machucado, que tem te ferido. Eu não sei qual é o inimigo que tentou frustrar o sonho de governo que Deus tinha sobre a sua vida. Lembra, José foi injustiçado. Eu já disse aqui, eu creio que alguém aqui foi injustiçado. Eu já fui injustiçado. Já participei de uma eclésia em que eu, em 3 anos de serviço, virei para o pastor e falei assim, pastor, em 3 anos de serviço eu fui irrepreensível, porque eu aprendi na palavra de Deus que o obreiro tem que ser irrepreensível. Me responde qual é a desonra que eu estou cometendo com o Senhor. Eu apenas estou observando o mandato do Espírito Santo que me mandou. Ele não reconheceu isso antes, anda por aí falando que eu sou endemoniado. Quantos aqui já não foram injustiçados, chamando tudo como legado? Quantos aqui já não foram, tiveram seus sonhos frustrados? Mas eu quero te falar nessa noite que hoje é noite que é um som do governo vir sobre a sua vida. Hoje o Espírito Santo diz assim, e assim diz o Senhor, hoje aqui eu vou derramar um som do governo, e vocês vão começar a governar em todas as áreas da vida de vocês, que vocês não tinham governo antes. Hoje o Espírito Santo de Deus vai derramar uma unção nova. Hoje o Espírito Santo de Deus vai fazer algo aqui que você não vai entender, e você vai começar a ver isso ao longo da sua vida. Hoje o Espírito Santo vai te levar a um nível cada vez mais profundo de intimidade com Ele. Então eu quero nessa noite te convidar a colocar de pé. E eu peço nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, que os levitas de Deus, os tangedores, como o tangedor de Eliseu, comece a tocar, comece a bradar aqui, porque eu rei, eu quero que o Espírito Santo já está aqui presente, e o Espírito Santo vai começar a se manifestar aqui nessa noite, e o Espírito Santo vai descer sobre você, e você vai sair sobre essa rua aí, talvez alguém falou assim, essa igreja aí vai governar sobre esse local, essa igreja vai governar sobre Vila Nova. Aí eu posso dizer para você que não só sobre Vila Nova. José não governou sobre só uma cidadezinha do Egito. Vai fazer um estudo e ver o tamanho do reino do Egito. Vai fazer um estudo e vai ver quantas cidades tinha o Egito. E José governou sobre todas essas cidades. Quero te convidar a fechar seus olhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode começar a orar, Você não precisa que eu comece a orar por você para que a glória de Deus venha sobre a sua vida, amém? Aleluia a Deus! Amém? Comece a levantar a sua voz nessa noite. Como eu disse, você não precisa de mim, você não precisa do pastor para poder você ir com a sua boca começar a adorar. Comece a levantar a sua voz nessa noite. Porque todos aqueles que obedecerem na voz de Deus, como José fazia, todos aqueles que começarem a tomar a decisão hoje, de obedecer ao seu Pai Celestial, essa unção vai vir sobre a sua vida hoje. E eu profetizo que você vai dar um testemunho. Que você vai se lembrar desse dia, você vai começar a contar os seus testemunhos aqui. E você vai falar assim, pastor, eu quero contar o testemunho. E qual é o testemunho, meu filho? Satanás governava sobre a minha vida financeira, mas hoje eu governo sobre a minha vida financeira. Pastor, eu quero dar um testemunho. Qual é o testemunho, meu filho? Sabe, pastor, eu tinha os meus sentimentos governados por frustrações, eu tinha os meus sentimentos governados por Satanás, mas hoje, pastor, o Espírito Santo me deu um som de governo, e hoje eu governo sobre os meus sentimentos.
aberto, você que chamou o líder, mas você que está aí, se você quiser se prostrar, se você quiser se ajoelhar, se você quiser fazer uma aliança hoje com Deus, amado, fica à vontade. Você está na casa do Pai, ainda